Meu marido esqueceu o presente de Dia dos Namorados, mas não esqueceu o da vizinha. Esta é a história de um presente. Não um presente qualquer, mas o presente. Aquele que era para ser o meu, a essência do nosso amor e da nossa celebração anual, mas que em uma manhã de fevereiro, me trouxe o golpe mais cruel. O esquecimento dele para mim, contrastado com a lembrança vívida para outra. Eu era Beatriz, uma mulher que acreditava em cada gota de carinho, em cada palavra de amor, até que a ausência de um gesto e a presença de outro se tornaram o eco estridente de uma mentira. E o pior de tudo, não havia como ignorar aquela verdade, porque ela se materializou bem diante dos meus olhos, no jardim da vizinha. A cozinha, meu santuário matinal, estava inundada pela luz dourada e suave do sol de fevereiro, que se espreitava timidamente pelas frestas das cortinas de renda branca. O aroma inconfundível de pão fresco misturado ao cheiro adocicado de café recém-passado e um toque de canela, meu segredo para as manhãs especiais, preenchia o ar, criando uma atmosfera que eu, Beatriz, amava profundamente. Minhas mãos, acostumadas a moldar delicadamente a argila em formas e texturas que depois se tornavam belas cerâmicas no meu ateliê nos fundos da casa, dedicavam-se naquele instante a preparar um desjejum digno de uma data especial. Afinal, era 14 de fevereiro, Dia dos Namorados. Apesar de estarmos casados há quase 7 anos, Daniel, meu marido, e eu cultivávamos a tradição de celebrar essa data com um carinho redobrado. Não éramos de grandes extravagâncias, mas sim de gestos singelos que aqueciam o coração. Um café na cama, um bilhete carinhoso escondido na bolsa. Um jantar à luz de velas feito em casa com a nossa playlist favorita tocando baixinho. Daniel era a minha âncora, o meu porto seguro. Com seus olhos castanhos que se acendiam quando ele falava de seu trabalho como arquiteto e um sorriso que me desarmava completamente, ele era o meu oposto e meu complemento. Eu, artista visual, mais sonhadora e com os pés um pouco fora do chão. Ele prático, metódico, mas com uma sensibilidade que se revelava nos detalhes mais sutis. Nossas vidas se entrelaçaram de forma tão natural que muitas vezes, eu esquecia como era o mundo antes dele. Ele era o meu equilíbrio, a calmaria em meus momentos de turbulência criativa, e o primeiro a elogiar minhas novas peças de cerâmica. Naquele Dia dos Namorados, eu havia acordado com uma excitação quase infantil. Tinha preparado um cartão com uma ilustração que era um resumo dos nossos 7 anos juntos, um pequeno casal de bonequinhos de argila, de mãos dadas, sob um céu estrelado. Na noite anterior, havia escondido sob o travesseiro dele, junto com uma gravata nova que ele vinha namorando há semanas. Minhas expectativas eram simples, mas intensas. Um sorriso de Daniel ao ver o cartão, um beijo demorado, talvez uma flor colhida no nosso jardim. Ele sabia que eu amava as rosas vermelhas que ele havia plantado para mim no nosso primeiro ano de casamento. Eu não esperava um diamante, um carro novo ou uma viagem exótica. Apenas a certeza da sua lembrança, do seu carinho, da sua presença. Daniel, que normalmente acordava com o alarme do celular às 6 da manhã, desta vez levantou-se antes com uma pressa incomum. Ouvi o barulho do chuveiro, depois o cheiro de seu aftershave se espalhando pelo corredor. Quando ele entrou na cozinha já estava impecavelmente vestido, o nó da gravata perfeito, a pasta na mão. Seus olhos, que eu esperava que brilhassem com a expectativa do dia, estavam um tanto opacos, talvez um pouco tensos. Bom dia, meu amor. Feliz Dia dos Namorados, eu disse, tentando injetar toda a alegria que sentia em minha voz. Aproximei-me para um beijo, esperando que ele retribuísse com a mesma paixão de sempre, talvez até com um embrulho surpresa. Ele me beijou, um beijo rápido, quase distraído. Bom dia, Bi. Feliz Dia dos Namorados para você também. Sua voz soou um tanto forçada. Ele evitou meu olhar. Meu coração deu uma pequena pontada. Onde estava o presente? O cartão que eu havia escondido. A rosa do jardim? Tentei não demonstrar minha decepção, me agarrando à ideia de que ele era apenas esquecido. Ou talvez ele tivesse um plano maior, uma surpresa que só se revelaria mais tarde. Deve ser um jantar especial, pensei, tentando me convencer. Já vai trabalhar tão cedo? Perguntei, tentando manter a leveza, mas sentindo um nó na garganta. Ele pegou uma maçã na fruteira. Sim, Bi. Tenho uma reunião importantíssima logo cedo. Um projeto novo, entende? Precisa de toda a minha atenção. Desculpa, amor. Não vamos conseguir fazer nada especial hoje. Mas prometo que compensamos no fim de semana, ok? Ele disse compensamos no fim de semana, com um tom de voz que me pareceu um pouco vazio. O café da manhã que eu havia preparado com tanto carinho ficou quase intocado na mesa. Ele pegou a gravata que eu havia deixado para ele, a gravata que era parte do meu presente, e sem nem notar o cartão, a colocou no pescoço, ajustando o nó distraidamente.
Minha decepção, que eu tentava sufocar, começou a crescer, misturada com uma sensação incômoda de estranheza. Daniel, meu Daniel, raramente esquecia datas. E nunca havia sido tão evasivo. Ele saiu apressado com um te amo, rápido, que se perdeu no eco da porta se fechando. O apartamento ficou em um silêncio pesado, preenchido apenas pelo cheiro do café frio e da canela, que agora me pareciam nostálgicos e tristes. Fui até o quarto e o cartão com a minha ilustração de bonequinhos de argila ainda estava sob o travesseiro dele, intocado. As palavras de amor que eu havia escrito, a declaração de que ele era minha eterna inspiração, pareciam zombar de mim. As rosas vermelhas no jardim permaneciam solitárias, suas pétalas molhadas pelo orvalho da manhã. Eu tentei me acalmar. Ele está sob pressão no trabalho. É um momento importante. Ele vai se lembrar, vai me surpreender mais tarde. Eu repeti essas frases como um mantra, tentando afastar a sensação de que algo estava terrivelmente errado. Decidi passar o dia no meu ateliê, tentando afogar minha frustração na argila em cores, em novas formas. A arte sempre foi o meu refúgio, o meu terapeuta silencioso. Trabalhei em uma nova série de vasos com formas orgânicas, inspiradas nas curvas do corpo feminino, uma forma de reafirmar a minha própria essência. O cheiro de argila úmida e tintas frescas me ajudou a dispersar os pensamentos sombrios. No meio da tarde, exausta, decidi fazer uma pausa. Fui para o jardim, buscando o conforto das minhas plantas, a serenidade da natureza. As rosas vermelhas que Daniel havia plantado para mim estavam em plena floração, suas pétalas aveludadas me convidando a um toque. Enquanto eu as regava, tentando afocar minha mente no ritmo da água escorrendo, ouvi um barulho na casa ao lado. Era a casa de Cláudia. Cláudia era nossa vizinha, uma mulher de uns 30 e poucos anos, com um sorriso largo e uma energia contagiante. Ela havia se mudado para a casa ao lado há uns 2 anos, e logo de cara Daniel e ela desenvolveram uma amizade rápida e, para mim, um tanto intensa. Ela era solteira, sem filhos, e sempre parecia ter tempo para tudo. Para ajudar Daniel com um vazamento na tubulação, para pedir emprestado uma ferramenta, para conversar animadamente sobre as últimas notícias da vila. Eu, de início, não vi mal nenhum. Daniel sempre foi um homem sociável, e eu acreditava na sua fidelidade e na nossa relação. Mas aos poucos, comecei a notar como ela estava sempre por perto. Seus telefonemas para Daniel eram frequentes, suas visitas, um tanto quanto inoportunas. Ela ria alto demais das piadas dele, elogiava-o de uma forma que me parecia excessiva. Pequenos detalhes que eu tentava ignorar, atribuindo à minha própria insegurança ou a uma percepção distorcida. Naquele momento, Cláudia estava no jardim dela com um balde d'água e uma mangueira, regando suas flores. Ela vestia um vestido leve de verão, e seus cabelos loiros, soltos ao vento, brilhavam sob o sol da tarde. Ela estava sorrindo, um sorriso que eu achei um tanto quanto exagerado. E então eu a vi. No canteiro de flores dela, plantadas com um cuidado que eu reconheci imediatamente, estavam elas, rosas vermelhas, idênticas às minhas. Um buquê grande de botões ainda fechados, prometendo uma explosão de beleza. Rosas vermelhas, o meu presente de Daniel em nosso primeiro ano de casamento. O meu símbolo. Meu coração parou. Não uma pequena pontada, mas um choque que me paralisou. O balde d'água escorregou das minhas mãos, molhando meus sapatos. As palavras de Daniel naquela manhã, seu esquecimento, sua pressa, seu compensamos no fim de semana, tudo se encaixou em um quebra-cabeça cruel. Ele não tinha esquecido o dia dos namorados. Ele tinha esquecido o meu dia dos namorados. E pelo visto não esqueceu da vizinha. A cena se desenrolou em minha mente como um filme em câmera lenta, um flashback vívido e doloroso. As reuniões de trabalho que se estendiam até tarde. As viagens de trabalho inesperadas. O celular sempre virado para baixo, sempre em modo silencioso. O cheiro diferente em suas camisas que eu atribuía ao ar-condicionado do escritório. As risadas altas de Cláudia na casa ao lado. O sorriso fácil dele, que se transformou em uma máscara de culpa. A raiva me invadiu com uma força avassaladora, seguida por uma dor tão intensa que eu pensei que ia me rasgar por dentro. 3 anos de noivado, 7 anos de casamento, de uma vida construída de sonhos compartilhados, tudo não passava de uma mentira, de uma farsa. E eu, Beatriz, a mulher que se achava tão inteligente, tão atenta, tão amada, havia sido a idiota perfeita. Cláudia, alheia à minha agonia, se virou, e seus olhos se encontraram com os meus. Ela sorriu, um sorriso doce, mas com um brilho de triunfo que me fez vomitar. Oi, Bia. Que lindo seu jardim hoje, né? O Daniel tem um gosto tão bom para flores, não tem? Ele me ajudou a escolher essas aqui ontem à noite. Minha cabeça girou. Ontem à noite.
Enquanto eu preparava meu cartão, enquanto eu sonhava com as rosas vermelhas que ele plantaria para mim, ele estava plantando rosas para ela. Rosas vermelhas. As minhas rosas vermelhas. O balde d'água escorregou novamente, mas desta vez eu não me importei. As lágrimas rolaram, quentes e abundantes, não de tristeza pelo fim do relacionamento, mas de raiva da mentira, da traição, da humilhação. Eu não conseguia respirar. O ar, antes perfumado pela canela e pelo pão fresco, agora cheirava a traição, a decepção, a morte de um amor. Corri para dentro de casa, com o coração batendo descompassado, uma sensação de pavor crescente me envolvendo. Eu me tranquei no meu ateliê, cercada pelas minhas cerâmicas, pelas minhas tintas, pelos meus sonhos quebrados. Eu precisava confrontá-lo. Eu precisava de respostas. Eu precisava de uma explicação. Mas, no fundo, eu sabia. A resposta estava ali, plantada no jardim da vizinha. Quando Daniel chegou em casa no final da tarde, o cheiro de seu aftershave, antes familiar e reconfortante, agora me causava repulsa. Ele me chamou com sua voz suave e doce, a voz que eu tanto amava. Bi, meu amor? Cheguei. E aí, como foi seu dia dos namorados? Ele disse isso com um sorriso no rosto, um sorriso que eu, agora, percebia como uma máscara. Eu saí do ateliê, com as mãos sujas de argila e o coração em pedaços. Meus olhos, inchados de tanto chorar, encontraram os dele. O sorriso dele se desfez, o ar na sala ficou denso. Seus olhos castanhos, que antes brilhavam com amor, agora se encheram de pânico, de culpa, de um medo que ele não conseguiu disfarçar. Feliz dia dos namorados, Daniel, eu disse. Minha voz saiu controlada, fria, mas carregada de uma fúria que parecia querer me consumir. Espero que tenha sido tão feliz quanto o da Cláudia. As rosas vermelhas no jardim dela estavam lindas. As mesmas que você plantou para mim no nosso primeiro ano. Ele tentou se aproximar com a mão estendida com o meu amor. Eu posso explicar. Eu recuei. Não precisa explicar, Daniel. Eu já entendi. Você não esqueceu o presente de dia dos namorados. Você só esqueceu o meu. Mas não esqueceu o da vizinha. Não esqueceu de plantar as rosas vermelhas. Não esqueceu de passar a noite ajudando ela a escolher flores. Não esqueceu de... Minha voz falhou. As lágrimas rolaram, quentes e abundantes. Ele tentou se defender, a voz embargada. Ele falou sobre uma confusão, sobre um erro, sobre não querer me machucar, sobre um projeto de paisagismo que Cláudia queria fazer e que ele só estava ajudando. Mas a cada palavra a mentira se tornava mais evidente, mais repugnante. Ele estava vivendo uma vida dupla, uma farsa cuidadosamente orquestrada, e eu havia sido o brinquedo em seu jogo. A ingenuidade havia me dominado. A raiva borbulhou em meu peito, misturada com uma profunda tristeza. As lágrimas rolaram, quentes e abundantes, não de tristeza pelo fim do relacionamento, mas de raiva da mentira, da traição, da humilhação. Eu não quero mais ouvir, Daniel. Não quero mais ver seu rosto. Saia da minha casa. Agora. Ele tentou implorar com lágrimas nos olhos, mas eu fui irredutível. A dor era grande demais, a decepção, avassaladora. Ele saiu, deixando para trás o cheiro de seu aftershave e o eco de suas mentiras, que agora pareciam mais falsas do que nunca. O apartamento ficou em um silêncio ensurdecedor, quebrado apenas pelos meus próprios soluços. O cartão, a gravata nova, as rosas vermelhas no meu jardim, tudo parecia zombar da minha dor. Ele havia esquecido o meu presente, mas não o da vizinha. E essa simples verdade havia destruído o meu mundo. Os dias que se seguiram foram um borrão de dor, de raiva, de vergonha. Eu me isolei do mundo, incapaz de encarar meus amigos, meus pais, a mim mesma. A sensação de ter sido enganada, manipulada, usada, era insuportável. Eu me culpava incessantemente. Como pude ser tão cega? Como pude confiar cegamente em um homem que se revelou um mentiroso patológico? Eu me sentia uma completa idiota, uma vítima perfeita. As rosas vermelhas no jardim da vizinha pareciam florescer em minha agonia. Minha melhor amiga, Ana, não me abandonou. Ela foi a minha rocha, meu refúgio. Ela me trouxe comida, me ouviu chorar por horas, me lembrou da mulher forte e talentosa que eu era. Beatriz, você é uma mulher brilhante. Não deixe as mentiras de um homem pequeno definirem quem você é. Você tem talento, tem visão, tem garra. Mas você precisa curar essa ferida. E eu vou te apoiar em cada passo do caminho. E assim, com o coração em pedaços e a alma ferida, eu cheguei à poltrona da doutora Helena, minha terapeuta. Lá, em um ambiente seguro e acolhedor, eu comecei a desvendar as complexidades da minha dor, a raiva, o luto pela perda de um futuro que eu acreditava ser meu, a vergonha de ter sido enganada. A doutora Helena me ajudou a entender que as ações de Daniel não eram sobre mim, mas sobre as inseguranças dele, sobre a incapacidade dele de ser honesto.
sobre sua covardia em lidar com a verdade. Ela me ajudou a reconhecer minha própria força, meu próprio valor, independentemente de qualquer relacionamento ou aprovação externa. A terapia me ensinou a me perdoar pela minha ingenuidade, a aceitar a dor como parte da minha história, e a transformá-la em combustível para um novo começo. Eu decidi recomeçar. Não foi fácil. A raiva e a tristeza me consumiam em ondas, e a imagem das rosas vermelhas no jardim de Cláudia assombrava meus pensamentos. Mas aos poucos, com a ajuda da terapia e do apoio dos meus amigos e família, comecei a reconstruir a minha vida. Me dediquei ao meu trabalho no ateliê, criando cerâmicas que eram verdadeiras obras de arte, transformando ideias em realidade. Minha criatividade, que parecia ter murchado com a traição de Daniel, começou a florescer novamente, mais forte, mais vibrante do que nunca. Com o tempo, o Dia dos Namorados deixou de ser uma data dolorosa. Ele se tornou um lembrete. Um lembrete de que a verdade, por mais dolorosa que seja, sempre vem à tona. Um lembrete de que a confiança é um tesouro precioso, que deve ser dado com sabedoria. E um lembrete de que, mesmo em meio às mais profundas traições, a força para recomeçar, para florescer novamente, reside em nós mesmas. As rosas vermelhas do meu jardim continuaram a florescer, mas agora, elas eram um símbolo da minha própria resiliência, do meu próprio amor próprio. Daniel se tornou uma memória distante, um capítulo encerrado em minha vida. Ocasionalmente, ouvia notícias sobre ele, sobre suas novas tentativas de recomeço, sobre seu relacionamento com Cláudia, que, segundo boatos, não durou muito depois da minha saída de cena. Mas já não sentia nada. A dor havia desaparecido, dando lugar a uma indiferença serena. Ele havia se tornado irrelevante em minha jornada. E hoje, sentada no meu ateliê, rodeada pelas minhas cerâmicas e pelas cores que eu mesma criei, sinto uma paz que há muito tempo não experimentava. O aroma da argila, misturado ao cheiro das minhas flores, me traz uma sensação de calma e de liberdade. Meu marido esqueceu o presente de Dia dos Namorados, mas não esqueceu da vizinha, eu disse à doutora Helena em nossa última sessão. E essa foi a minha maior dor, o meu maior choque. Mas também foi a minha maior lição. Me ensinou a confiar nos meus instintos, a valorizar quem eu sou, e a construir a minha própria vida, uma vida que floresce a cada dia, regada pelo meu próprio amor e pela minha própria força. A doutora Helena sorriu, um sorriso caloroso e encorajador. E essa, Beatriz, é a sua mais bela obra. Você se redesenhou. Você se recriou. A vida continua, com seus altos e baixos, seus desafios e suas alegrias. Mas eu não sou mais a Beatriz ingênua que acreditava cegamente em todas as promessas. Sou a Beatriz que constrói seus próprios sonhos, que cultiva sua própria beleza, que confia em sua própria intuição. O esquecimento de Daniel, e a lembrança dele para a vizinha, se tornaram o catalisador da minha transformação. E essa é a minha história, a história da Beatriz que, em meio aos escombros de uma mentira, encontrou o seu próprio caminho para a liberdade, a autenticidade e um amor que é, finalmente, seu. E essa, meus caros leitores, é a mais bela obra de arte de todas, a minha própria vida. Aquele Dia dos Namorados fatídico não foi apenas o fim de um relacionamento, foi o estupim de uma revolução pessoal. O choque inicial, a dor dilacerante, o sentimento de humilhação, tudo isso, ao invés de me destruir, funcionou como adubo para uma nova fase de autodescoberta e empoderamento. Minha casa, antes o palco da minha dor, tornou-se o berço da minha ressurreição. O jardim, antes um símbolo de um amor traído, transformou-se em um santuário de autossuficiência e beleza cultivada por minhas próprias mãos. Comecei a me dedicar com ainda mais fervor à minha arte. As cerâmicas que eu criava, antes expressando uma delicadeza e suavidade, começaram a incorporar texturas mais rústicas, cores mais vibrantes, formas mais ousadas. Cada peça era um fragmento da minha jornada, uma representação da força que eu havia encontrado na vulnerabilidade. Meus clientes, que já apreciavam meu trabalho, notaram a mudança. Minhas peças ganharam uma profundidade emocional que ressoava com as pessoas, e meu ateliê prosperou de uma forma que eu jamais imaginei. Comecei a dar aulas de cerâmica, compartilhando não apenas técnicas, mas também a filosofia de que, mesmo após ser quebrada, a argila pode ser remoldada em algo ainda mais belo e resistente. Ana, minha melhor amiga, foi mais do que um apoio, foi minha cúmplice na jornada de redescoberta. Ela me arrastou para aulas de dança que eu sempre quis fazer, me incentivou a viajar sozinha para lugares onde eu pudesse me reconectar com a natureza e com a arte local, e me lembrou constantemente da minha paixão pela vida. Com Ana, eu reaprendi a rir de coisas bobas, a chorar sem vergonha e a celebrar cada pequena vitória. Nossa amizade se tornou um espelho da lealdade e do amor que eu buscava em um relacionamento romântico.
A terapia com a doutora Helena continuou sendo um pilar fundamental. Com ela, eu não apenas curei as feridas da traição, mas também desvendei padrões de comportamento que me tornavam suscetível a certas decepções. Entendi que em minha busca por um amor que me completasse, eu havia, por vezes, negligenciado a minha própria completude. A doutora Helena me ajudou a construir uma base sólida de amor próprio, a entender que a minha felicidade e o meu valor não dependiam da aprovação de ninguém, muito menos de um homem que não sabia valorizar o que tinha. O esquecimento de Daniel, que antes parecia um vazio, tornou-se, ironicamente, o espaço para eu preencher com minha própria essência. Daniel e Cláudia se tornaram fantasmas do passado, suas memórias desbotando com o tempo, como fotografias antigas expostas ao sol. Ouvi dizer que a história deles foi curta, marcada por desconfianças e pelo peso da mentira. Não senti alegria em sua desgraça, apenas uma profunda indiferença. Eles haviam cumprido seu papel em minha história, me empurrando para um caminho que, embora doloroso, me levou à minha verdadeira essência. Minha compaixão por eles era a compaixão de quem já havia superado e encontrado a paz. Anos se passaram. Meu ateliê se expandiu, e minhas cerâmicas, com suas formas orgânicas e suas texturas ricas, eram expostas em galerias renomadas. Recebi convites para palestrar em universidades, para participar de feiras de arte internacionais, para compartilhar minha história de transformação através da arte. Eu me tornei a Beatriz que sempre sonhei em ser, uma artista realizada, uma mulher independente, cercada de amor e de amizade. O jardim da minha casa, com as rosas vermelhas que um dia foram um símbolo da minha dor, agora florescia em sua plenitude. Um testemunho da minha capacidade de cultivar beleza a partir de qualquer solo. Elas eram as minhas rosas, regadas com a minha força, um símbolo da minha resiliência. E então, em um dia qualquer, em uma exposição de arte em meu ateliê, eu o conheci. Gustavo. Ele não era um príncipe encantado, mas um homem real com suas próprias histórias, suas próprias cicatrizes, sua própria verdade. Ele era um historiador de arte, com um olhar que via a beleza nas imperfeições e uma alma que compreendia a profundidade da minha arte. Nossa conexão foi imediata e profunda, construída sobre o respeito, a admiração mútua e uma honestidade que era a base de tudo. Com ele, construí uma nova história de amor, não de uma eternidade prometida, mas de um presente vivido intensamente, com a certeza de que a cada dia dos namorados, o presente mais valioso era a presença um do outro, a verdade compartilhada, o amor cultivado. Ele me conheceu com a minha história, com as minhas cicatrizes, com a sabedoria que a vida me havia ensinado. Ele amou a Beatriz que eu havia me tornado, a mulher que, em meio à traição, havia encontrado a sua própria beleza, a sua própria força, a sua própria essência. E a cada dia dos namorados, ele me trazia não rosas vermelhas, mas uma nova flor, uma orquídea rara, uma suculenta resiliente, cada uma com um significado especial para a nossa jornada. O esquecimento de Daniel e a lembrança dele para a vizinha, que um dia foram o catalisador da minha maior dor, tornaram-se o lembrete da minha maior vitória, a redescoberta de mim mesma. Ele me ensinou que, por mais devastadora que uma mentira possa ser, a verdade, quando aceita e enfrentada, tem o poder de nos libertar e de nos impulsionar para um caminho de autenticidade e de plenitude. Minha vida não era mais um conto de fadas, era uma história real, complexa, cheia de altos e baixos, mas, acima de tudo, uma história que eu mesma escrevia, com cada curva da argila, cada pincelada de cor, cada nova experiência. E essa, meus caros leitores, é a mais bela obra de arte de todas, a minha própria vida, esculpida pela dor, moldada pela resiliência e pintada com as cores da liberdade e do amor próprio.